O RB Notícias Especial de hoje conversa com Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo, dois dos autores de um livro muito especial que conta a história do rádio. Fernando, o que é exatamente o livro? Eu confesso a você que eu não fiz o dever de casa porque eu não tive acesso ao livro. Agora que eu estou sabendo, tentamos, viu? Estou sabendo que o livro não foi lançado ainda. Ainda não foi, mas em breve a gente tem 2 lançamentos agendados, um dia 9 de setembro, portanto, às 5h30 da tarde, na Casa da Matrona, ali na Vila Zelina. E no dia 15 de setembro, às 9h30 da manhã, no Museu da Imagem do Som, ali no Jardim Europa. O livro é parte de um projeto maior, mais amplo. É que quando a gente começou a fazer o livro, uma outra ideia que eu lancei para o pessoal, porque eu falei assim, tem pouco trabalho. 170 depoimentos ainda está muito pouco. Vamos complicar aqui um pouquinho mais. Vamos fazer uma websérie. E aí a websérie a gente coloca mais elementos sobre o rádio, faz uma extensão do livro e ajuda também a divulgar mais o projeto dos 100 anos. Né? Celebrar mais, porque 100 anos não é todo dia que se faz, né? Principalmente uma mídia. Né? Então, eles toparam também fazer a websérie, que está disponível no YouTube. Então foram vários participantes ali. Quem faz a abertura da websérie é o Ricardo Corte Real, o filho do Renato Corte Real, humorista, né? E faz uma abertura assim, ele é fantástico. São ligados ao rádio, né? Sempre família de artistas, a televisão. Né? Muito. Então, assim, é fantástico. E depois tem o Nilo e o Heródoto contando algumas histórias deles dentro do rádio. Depois tem um momento de entrevista. Então, eu entrevistei a Mayara Bastianello, Marcelo Duarte, o Zé Luiz, Tiago Berraich, a Dani Mel. O pessoal que está no rádio hoje. O pessoal que está no rádio hoje, exatamente. E também tem a participação do Duda Boné Comédia, que é como se fosse o estagiário da websérie e ele traz algumas informações ali relevantes da história do rádio que aconteceram no passado. Então, gente, é o que faltava realmente, algo desse tipo, porque na televisão já houve um projeto muito interessante do Flávio Rico, não é? Ele fez 2 tomos, 2 volumes, contando a história da televisão em todos os sentidos. Mas a importância do rádio nessa história... Quer dizer, a televisão surgiu o quê? 30 anos depois do rádio, né? Mas como veículo de massa, não é? O rádio teve presente na Segunda Guerra Mundial, teve presente nos anos 30 aí, na Revolução, a vinda de Getúlio Vargas para cá. O rádio, em 64, no golpe de 64, o rádio foi super importante. Tinha lá o Carlos Lacerda falando lá na rádio dele aqui, o Brizola falando lá na Rádio Gaúcha, lá de Porto Alegre. Enfim, o rádio nos deixou informados sobre o que acontecia no Brasil. O Heródoto, nessa parte histórica do rádio, te chamou a atenção o papel da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo? Claro. Uma coisa interessantíssima que você lembrou é o seguinte, na década de 1930, o rádio se tornou um instrumento de comunicação do governo muito forte. Era Getúlio. Era Getúlio Vargas no Brasil. Mas na Alemanha era Adolf Hitler. Exatamente. E aqueles discursos do Hitler que tudo no rádio. Inflamou a população da Alemanha. Tudo no rádio. E o Duce Mussolini? Também no rádio. Tudo no rádio. Agora, do outro lado, os americanos fizeram a Rádio Democrática, a Voz da América. E os ingleses a BBC de Londres. E os ingleses a BBC em 1923. Com Winston Churchill também. Excelente. Agora, aqui é o seguinte, aqui o rádio foi usado pela ditadura do Vargas para poder chegar a todo o Brasil. Foi aí que foi criada a Voz do Brasil, foi em 1938. O Vargas deu golpe em 37. Foi ditador de 37 a 45. Isso, em 38, ele criou a Voz do Brasil para poder falar com todo mundo. E aonde? Na Rádio Nacional, que você acabou de citar. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Programa César de Alencar. Vários programas. Né? As grandes expressões do rádio. É incrível. Eu acho que a gente deve realmente celebrar o rádio. Eu estou me lembrando aqui a era do rádio, do Woody... Allen, não. A era do rádio? Que foi levado ao cinema, a história do rádio. Quer dizer, e tem a história do Orson Welles, né? No rádio. Então, aquilo ali foi... Ele misturou uma ficção com notícia que provocou um problema grave. Grave, em Nova York. Dos anos 40, não foi? Ele contou uma história de tal forma no rádio que os marcianos tinham desembarcado em Nova York e estavam invadindo a cidade. E todo mundo acreditou. E tinha gente que largou casa, largou tudo, saiu correndo achando que realmente a cidade estava sendo invadida pelos marcianos.
Então a gente veio, não é? Esse trabalho de vocês segue essa trajetória do rádio desde essa época? Não? Segue, só que nós temos o seguinte, como nós estamos inovando, a boa parte é responsabilidade dele, o primeiro capítulo é a mais moderna tecnologia do rádio hoje. Qual é? É o metaverso. Então, o que é exatamente o metaverso? É uma realidade paralela. Ou seja, o rádio no metaverso, você vai poder estar sentado ao lado do apresentador de rádio. Você vai poder usar o microfone da rádio. Isso você vai viver num universo paralelo. É tão importante que o dono do Facebook trocou o nome, não é mais Facebook, chama Metaverso. Meta. O nome da empresa passou a esse ser Meta. 5G vai facilitar a gente ter acesso. Tranquilo, tranquilo. Então, o primeiro capítulo é o que tem mais de atual do rádio. E o último é aquele que você colocou aqui na abertura, que foi o discurso do Epitácio Pessoa. Esse é o último capítulo do livro. O rádio servindo a um expediente político, a ideologias, que você falou aí do Getúlio Vargas também, de um lado os aliados, do outro lado as forças do eixo lá. Você sabe que eu fui correspondente da Rádio Rússia? Da rádio, mas não falava em russo. Mas tinha um setor brasileiro. É como foi na Deutsche Welle, na Alemanha. Você trabalhou lá, eu trabalhei inclusive. na Deutsche Welle, em Colônia. Exatamente. Transmitindo em ondas curtas. Olha aí. Eu fazia correspondência para a Rádio Rússia em Moscou. Sabe o que eu recebi de salário? Nada. É o amor pelo rádio. Você vê, esse desenvolvimento do rádio, no sentido assim, né, é interessante, porque do sentido tecnológico do rádio, né? Porque ondas curtas era o que existia na época. Lá em Guararapes não tinha televisão, até no começo dos anos 60 não existia televisão, né? Lá perto de Araçatuba, lá no noroeste de São Paulo, onde eu nasci e fui criado. Então, ondas curtas, você se utilizava dela para ouvir o Rio de Janeiro, a Rádio Nacional, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Record, enfim, as grandes emissoras de rádio, a Rádio Globo, não é? Rádio Globo do Rio, Rádio Globo de São Paulo. Enfim, era hoje é onda curta praticamente, não é? Depois veio ondas médias, não é? Ondas médias que deve ter sido a época que você foi para Excelsior, ainda existia, era o forte, que existe até hoje, de uma certa forma, mas depois veio o FM. E agora essa história de, como é que chama? Metaverso. Mas o rádio não é esquecido, ele continua lá. Claro, não é? Claro. Como é que você vê o rádio hoje? É a transformação, né? Então, como você está comentando, irmão, essa transformação das ondas, hoje a gente não fala mais de ondas. Fala de bits e bytes. Porque onda era uma coisa assim, puxa vida, a gente vai conseguir ouvir a voz de um sujeito lá de longe para cá, tal. Isso revolucionou as comunicações na época. Agora, hoje a gente, por exemplo, o jornal aqui, você tem o link, você pode assistir através do site. A gente pode ter o pessoal lá no Japão assistindo a gente agora. Em português. Exatamente. Então assim, isso se expandiu muito. Você vê a comunicação do rádio também em termos internacionais. A rádio da Alemanha transmitia até os anos 70, anos 80, em 35 línguas. Né? Deutsche Welle, a rádio BBC de Londres, mesma coisa, a Voz da América, mesma coisa. E hoje esse pessoal, a gente fala inclusive com o celular, e o rádio está lá transmitindo o que facilitou muito. A gente está falando aqui da técnica da informação, vamos falar também do aspecto notícia, né? Do aspecto eu não diria teórico, mas do âmago do rádio, aquilo que ele porque ele também, o rádio se transformou, né? A gente falou de política, mas agora tem religião, agora você liga o rádio aqui no Brasil, é muito provável que você, antes de ouvir uma emissora de notícias, ouve 10 para cada 10 emissoras que falam de religião, uma fala de notícia. Mas, enfim, esse aspecto de ideologia do rádio, nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo bloco. Vamos lá, fique conosco, daqui a pouquinho a gente está de volta.